Pessoal, que lindo! Primeiro trimestre do ano 2026. Já chegou a nova revista e o assunto é a Santíssima Trindade. Primeiro trimestre de 2026, janeiro. Já estamos entrando agora em janeiro de 2026, nessa nova revista. E hoje o assunto é lição 1. 4 de janeiro de 2026, o mistério da Santíssima Trindade. Olha aí, ó. O mistério da Santíssima Trindade, 4 de janeiro de 2025, do primeiro trimestre desse novo ano que nós estamos entrando, janeiro de 2025, tá bom? Nessa revista nós vamos estudar lição 1, o mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho. Lição 4, a paternidade divina. Lição 5, o Deus Filho. Lição 6, o Filho como verbo de Deus. Lição 7, a obra do Filho. Lição 8, o Espírito Santo. Lição 9, o Espírito Santo regenerador. Lição 10, o Espírito Santo capacitador. Lição 11, o Pai, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Lição 12, o Filho e o Espírito Santo. E a última lição, lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Todas essas lições, do 1 ao 13, nós vamos ver aqui nesse canal. Tudo bem? Vamos para a aula. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em São Paulo, capital, há 25 anos, escola dominical 30 anos. Já formamos cerca de 20 mil alunos e estamos em 20 países ministrando aula de teologia. Se você quer aprender a Bíblia, quer aprender a palavra de Deus, se inscreva nesse canal. Nesse canal também eu ministro o curso de teologia básico, médio e bacharel, 100% online, curso de grego e curso também de hebraico. Você quer aprender a falar hebraico, grego, me chama no WhatsApp, tá bom? Pessoal, para ajudar nessa revista que vai falar sobre o Espírito Santo, eu tenho 2 livros para vocês, para te dar de graça. Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, eu te dou de graça. Teologia, Doutrina de Deus, eu também te dou de graça. O que você vai fazer para ganhar? Você vai me chamar no WhatsApp e vai dizer: Professor Josiel, eu quero o livro de teologia e pneumatologia. Aí você me chama no WhatsApp, eu mando para você no seu zap em PDF, tá bom? Então vamos para a aula. Olha, pessoal, a lição de hoje é a lição 1, o mistério da Santíssima Trindade, ó. Textuário: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus está falando com o Filho e o Espírito Santo descendo. Ali se confirma a Trindade, no batismo de Jesus. Tem muita gente, a Trindade é uma só pessoa. Nós não somos unicista, nós somos trinitarista. Que tem o triteísta, que é uma heresia, unicismo, que também é uma heresia, e o trinitarismo, que é bíblico. Qual a diferença? O unicismo, ele crê em uma só pessoa que se manifestou 3 vezes. O triteísta crê em 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. Não. Nós somos trinitarista. O que é o trinitarista? É um Deus em 3 pessoas. A Bíblia diz, Moisés falando em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Só tem um Deus. E quem é ele? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que antes da criação da Bíblia, da terra, não era Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é na visão humana. Na visão de antes de Deus criar a terra e a Bíblia, era Elohim, a palavra e o Espírito. Aí humanamente nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o correto é Elohim, a palavra e o Espírito. Então a Trindade é a união de 3 pessoas. Olha só, a palavra Trindade não está na Bíblia.
Mas o que significa a palavra trindade? A união de três pessoas distintas em uma só divindade. Ok? Eu vou repetir. A trindade significa a união de três pessoas distintas em uma só divindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só Deus. E aonde prova a trindade? Em Mateus 3,17, no batismo de Jesus. Jesus está sendo batizado, a voz do céu vem e o Espírito desce em forma de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas ele usou um símbolo de uma pomba, como Deus usa o símbolo da águia, como Jesus usa o símbolo do cordeiro. Então, os três animais que simbolizam a trindade é o cordeiro, que é Jesus, a águia, que é Deus, e a pomba, que é o Espírito Santo. Verdade prática. A doutrina da trindade central da fé é um só Deus em três pessoas. Coexiste e atua harmoniosamente a obra da redenção. Então, o mistério da Santíssima Trindade. Acho que foi Santo Agostinho, esqueci quem foi um grande teólogo, que ele estava na beira da praia orando a Deus. Deus, me revela o segredo da Trindade. Me revela como funciona a Trindade. Ele viu uma criancinha na beira da praia, fazendo um buraco, pegando a água do mar, jogando no buraco. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Ele falou, não, eu estou pegando toda a água do oceano e jogando nesse buraquinho. Aí ele disse, impossível, não cabe toda a água do oceano dentro desse buraquinho que você está fazendo na beira da praia. Aí a criança olhou para ele, aí Deus usou a criança. Assim é a Trindade. Você não vai conseguir entender na tua mente, que é esse buraquinho, o oceano da Trindade na sua mente. Ele ficou admirado. Tá vendo, pessoal? A Trindade é inexplicável. O homem nunca vai entender Deus 100%. Se ele entender Deus 100%, ele passa de ser homem e passa a ser Deus. Introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina. Isso aqui eu já mencionei. No batismo de Jesus, a Trindade é revelada. O Pai falando do céu, Jesus sendo batizado e o Espírito desce em forma de uma pomba. Lembrando que a Trindade está em Gênesis. Façamos o homem. Façamos. Quem é? É os anjos? É Deus com os anjos? Não. Façamos o homem. Ali, pessoal, façamos o homem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Elohim, a palavra e o Espírito. Tá bom? Revelação trinitária do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, obediência a Jesus. Jesus, o Deus encarnado, desceu às águas do Jordão para ser batizado por João Batista. O nome João Batista não é sobrenome, Batista não é sobrenome. É porque ele batizava as pessoas nas águas. No original grego está João, aquele que batiza, ou João, o Batista. Então, por exemplo, Josiel, o teólogo, Fernando, o marceneiro, mecânico. Então, aqui é João Batista, aquele que batizava as pessoas. Não é sobrenome, Batista. É porque ele batizava as pessoas. É igual Jesus de Nazaré. É porque Jesus morava em Nazaré. José de Arimateia. José morava em Arimateia. Maria Magdala. Maria Madalena morava em Magdala. A descida do Espírito Santo e a unção para o ministério. O Espírito Santo unge e capacita para a obra ministerial. Logo após sair das águas, Jesus viu o céu aberto e abrir o Espírito descer sobre ele de forma... O Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Não que ele é pomba, é apenas um símbolo. Igual Jesus simboliza o cordeiro e Deus simboliza a águia. O Espírito Santo tem 5 símbolos: pomba, água, vento, óleo e fogo.
A voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, a voz audível clama: Este é meu filho amado em quem me comprazo. João Batista vai batizar Jesus e a voz vem: Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Lembrando que Jesus tinha poder, mas João tinha autoridade. Para Jesus começar o ministério, ele teve que ir até João. João tinha a autoridade do ministério de Jesus. Jesus tinha todo o poder, mas não tinha toda a autoridade. A autoridade de Jesus estava no batismo de João. A autoridade do peixe está na água. A autoridade de uma árvore está na terra. E a autoridade do homem está em Deus. A autoridade de Jesus estava em João. Deixa vir a mim cumprir a justiça, me batiza. Aí a Bíblia diz que depois do batismo, Jesus iniciou o seu ministério. Você pode ter visão, poder, os dons, mas você está debaixo de uma autoridade. Você não pode sair fazendo o que quiser. Você tem que estar debaixo de uma autoridade do seu pastor. Pastor, eu vou viajar, eu vou pregar em tal lugar. Dê uma satisfação, avisa o seu pastor que ele é a sua autoridade espiritual. Tá bom? A sua autoridade biológica é seu pai e sua mãe. A sua autoridade ministerial, espiritual, é o pastor, que é o responsável. Distinção da unidade das pessoas divinas. A unidade distinta pessoal. A doutrina da Trindade afirma em Deus que é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, olha aqui, a Trindade é três pessoas em uma só divindade. Ou seja, o Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, o Filho é outra pessoa. Então, isso é Trindade, a união de três pessoas distintas em uma só divindade. Pluralidade de unidade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Teve três dispensações. A dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dispensação do Pai, Antigo Testamento, a lei. Dispensação do Novo Testamento, do Filho. Dispensação de hoje, da graça, o Espírito Santo. Deus projetou a salvação, Jesus realizou a salvação e o Espírito conduz para a salvação. Deus salva o pecador, Jesus justifica o pecador e o Espírito Santo regenera o pecador. Cada um da Trindade tem uma função. Deus falou no Antigo Testamento, Jesus falou no Novo e hoje em dia é o Espírito Santo. Deus salva o pecador, Jesus regenera o pecador e o Espírito Santo, melhor dizendo, Deus salva o pecador, Jesus justifica o pecador e o Espírito regenera o pecador. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, hermés das Escrituras. A Bíblia fala sobre a Trindade. A doutrina da Trindade não é bíblico. É sim, meu irmão. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ali estava a Trindade. Quando o homem caiu, Deus falou: eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Os anjos? Não. A Santíssima Trindade. Quando foi para derrubar a Torre de Babel, Deus falou: desçamos e confundamos ali a língua do homem. Desçamos é plural. Né? Eu desço. Não. Desçamos quem? Os anjos? Não. A Trindade desceu. A Trindade desceu. Então, a Trindade existe. Ah, mas a palavra Trindade não está na Bíblia. Claro que não está. A palavra meteoro não está na Bíblia, mas existe meteoro. Entendeu? A palavra, por exemplo, neblina, não tem na Bíblia, neblina, mas existe, é nuvem. Entenderam, pessoal?
Nome técnico, que hoje em dia queixo, a palavra queixo não está na Bíblia, mas existe. Então a palavra trindade existe, mas não está na Bíblia. Foi no ano do 250, esqueci a data exata, que um dos teólogos, esqueci o nome dele, acho que foi Santo Agostinho, que colocou na Bíblia. Que, aliás, foi o primeiro homem a usar a palavra trindade. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a trindade está. Implicações doutrinárias. Negação da trindade resulta em heresia. Olha, pessoal, você não pode cair em heresia. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: simbólica, literal e figurada. Linguagem literal, real, físico. Jesus morreu na cruz, foi real, verdadeiro. Simbólico, João viu uma besta com 7 cabeças. Não existe, é símbolo. Figurado, Adão, a figura de Cristo. Moisés, uma figura de Cristo. Sara, uma figura da igreja. Então a Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Só que se você não crê na doutrina da Trindade dita pela Bíblia, pode interferir na sua salvação. Eu sempre falo nos meus livros, nas minhas aulas, que se você negar a doutrina da Trindade, você perde a tua salvação. Uma casa tem 4 colunas, não é isso? Tem as paredes, você pode quebrar a parede, fazer uma porta, fazer a janela, a casa não cai. Quebra a coluna para você ver, a casa cai. A coluna da fé é os 4: Pai, Filho, Espírito Santo e a Bíblia. Se uma igreja não crê nesses 4, essa igreja não é de Deus. Está aí a pergunta que muitos alunos me fazem. Professor Josiel, pastor Josiel, como faz para saber se uma igreja é de Deus ou não? Muito fácil. Pergunta para ela, para o pastor lá. Você crê em Deus, crê em Deus Criador? Sim. Crê em Jesus Salvador? Sim. Crê no Espírito Santo, Divino Consolador? Sim. Crê na Palavra de Deus como inspiração de Deus? Sim. Essa igreja é de Deus. Ah, mas lá usa calça, brinco. Aí é costume. Doutrina é o que está na Bíblia. Costume é o que o homem põe. Doutrina é universal. Uso e costume é local. Doutrina é passageira. Doutrina é passageira. Doutrina não. Uso e costume é passageiro. Doutrina é eterna. Uso e costume é do homem, doutrina é de Deus. Uso e costume é da terra, doutrina é do céu. Uso e costume é o que a igreja proíbe, a organiza, é o costume da igreja. Doutrina é o que está na Bíblia. Agora, se você pergunta para uma igreja, você crê em Deus? Creio. Crê em Jesus? Não. Essa igreja não é de Deus. Crê no Espírito Santo? Não, não creio. Então essa igreja não é de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, não creio. Nós temos outra Bíblia. Essa igreja não é de Deus. Pode ser de quem quiser, menos de Deus. Para uma igreja ser de Deus, ela precisa crer nos 4 pilares da fé, 4 pilares da salvação. É a Trindade e a Bíblia. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia. Creu nesses 4, está salvo. Ah, nós somos predestinação, somos livre-arbítrio. Isso não interfere na salvação. Ah, aqui tem barba, lá tem brinco, calça. Isso não interfere na salvação. O que interfere na salvação é você descrer nas doutrinas fundamentais da fé e da salvação. Pai, Filho e Espírito Santo e a Bíblia. Negou qualquer um desses 4, a igreja não é de Deus. Essas são as implicações doutrinárias. A doutrina da Trindade não é uma elevação tardia da fé. Ela emerge das Escrituras como revelação progressiva. Se você não crê na Trindade, você não crê na Bíblia, porque a Bíblia fala da Trindade. Se você não crê na Bíblia, também você não vai crer na Trindade. A Bíblia fala da Trindade e a Trindade fala da Bíblia. Para você ser salvo e saber que é de Deus, você tem que crer na Bíblia, a inspirada palavra de Deus, e na Trindade.
Você não quer crer nos anjos? Não tem problema, meu irmão. O problema é seu. Não pode descrer no Espírito Santo. Aí você pode ter o caso de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia não tem. Como entender a Trindade? A Trindade é 3 em um só. Como entender 3 em um só? É Pai, Filho, Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3: cabeça, tronco e membro. O tabernáculo de Moisés era 3: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O que mais? O tempo é 3: passado, presente e futuro. O espaço é 3: altura, profundidade e largura. A água é 3: sólido, líquido e gasoso. Então o número 3 é o número da perfeição. Como entender 3 em 1? É muito fácil. A água é uma só, mas ela tem 3 funções. O tabernáculo de Moisés era 1, mas dividido em 3. O homem é 1, dividido em 3. A Trindade é 1, Deus, em 3 pessoas. Tá bom? Vamos para a conclusão. Compreender a Trindade é fundamental para manter a felicidade, a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Não crer na Trindade interfere na salvação. Crer na Trindade é crer num Deus que salva, que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Negou um desses 3, eu não creio no Espírito Santo, não. Então, você não é de Deus. Paulo diz, se alguém diz ter o Espírito Santo e não tem, esse tal não é de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós temos que crer na Bíblia e na doutrina da Trindade. Tem uma igreja ali que não crê na Trindade, então ela não é de Deus. A igreja, para ser de Deus, precisa crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na Santíssima Trindade e na Santa Escritura, na Bíblia Sagrada, inspirada Palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Essa é a lição 1. Se você quer mais com detalhe, eu vou te dar esses livros em PDF, Teologia e Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo, Teologia, Doutrina de Deus, para enriquecer o teu conhecimento. Se você quer aprender mais, considere se inscrever nesse canal, compartilha para os seus amigos, e se você quer fazer o curso de teologia, me chama no WhatsApp. Eu mando os livros para a sua casa, livro de teologia, livro de grego, livro de hebraico, com diploma, videoaula. Você diz, professor Josiel, eu quero fazer o curso de teologia. Então me chama no WhatsApp. Aqui o livro, ó, mostra aqui. Olha aí, pessoal. Pneumatologia, mestrado. Tem um livro de mestrado também. Teologia. Tá tudo aqui, ó. Quem quer fazer o curso de teologia, me chama no meu WhatsApp, tá bom?